Nós estamos trazendo o carinho da cidade americana, até Mogi Guaçu. Agradeço imensamente pela oportunidade, tá? Acredito que é uma alegria muito grande para todos nós falarmos de Espiritismo, numa data tão importante como a de hoje, 18 de abril. Nós não poderíamos deixar de fazer alguns agradecimentos, né, a essa casa, em nome da Mariana, que nos convidou. Gostaria de agradecer também a todos que estão aqui, agradecer também às pessoas, né, que vão acompanhar pela live, ou estão acompanhando agora, ou vão acompanhar depois. A nossa saudação também aos amigos espirituais, né, aqui presente. Queria agradecer ao meu amigo Cleito, ao seu cunhado que está conosco aqui hoje. E nós temos um objetivo muito grande hoje. Tudo muito simples, tudo muito natural. Mas é falarmos um pouquinho dessa redentora doutrina. Nós sabemos, né, que esse tema, vivendo o Espiritismo, né, no século XXI, nós temos que imaginar assim: ser espírita ou viver espírita nesse século. Imaginamos a circunstância que estamos vivendo nesse presente momento, nesse século. Nós temos que convir que existe dor, existe sofrimento, existem guerras, existem vários fatores que nos preocupam. Então, nós estamos falando hoje no sentido de uma provocação, para que a gente possa refletir, para que a gente possa estudar Espiritismo, para saber se estamos realmente no caminho viver espírita ou ser espírita. Eu, por exemplo, por enquanto, ser espírita, porque viver espírita numa época dessa, onde nós estamos vendo famílias, né, desfaceladas pelo mundo das drogas, pelo mundo dos jogos, dos vícios, de todas as vicissitudes negativas, né, as maledicências hoje, a idade moral das criaturas na Terra ainda deixa muito a desejar. Então, nós estamos percebendo que as guerras que estão em curso do nosso planeta, muitas vezes são guerras que nem sai sangue, mas são guerras de poder, orgulho, o egoísmo, a intolerância. Então, nós estamos vivendo momentos diferenciados nesse planeta, no momento, né, nesse século. Mas imaginamos que também estamos em um grande aprendizado. Nós estamos no momento certo, porque estamos no momento de transformação. Se estamos aqui, encarnados nesse planeta, nessa época, nesse tempo, é porque realmente nós precisamos. Já passamos por muitas situações muito mais trevosas, muito mais dificuldades, né? Muitas situações ainda de trevas, de preocupações, muitos primitivos. Então, nós pedimos para estarmos nessa condição, já chegamos nessa condição e a gente tem mais que agradecer. As experiências nos mostram, durante as nossas atividades, que o sofrimento permeia ainda os habitantes da Terra. A Terra, como sua natureza de mãe, recebe a todos, indistintamente. Mas a Terra não é o problema é os seus habitantes. Porque nós devemos convir que é muito bom viver aqui na Terra. Olha a oportunidade que nós estamos tendo de estarmos já usufruindo dessa camada vegetal, dessa camada que a construção divina, a criação divina já proporcionou para nós, como seres, como os espíritos, já de fato a mais que os animais, e temos condições de estarmos no topo dessa cadeia. Então, nós imaginamos que toda dor, todo sofrimento, vivendo num planeta de provas e expiações, muitas vezes para nós pode se tornar bênçãos. Então, nós temos que agradecer imensamente ao Espiritismo, a essa doutrina que traz para nós o sentido, a realidade, né, da nossa vida. Nos nossos projetos assistenciais na cidade americana,
Lá nós temos um projeto espírita, chamado Projeto Ser Solidário. Projeto espírita chamado Ser Solidário na cidade americana, onde nós temos um trabalho com 35 voluntários lá. Nós temos uma sede onde nós trabalhamos em alguns segmentos, né, com moradores de rua. Nós temos empréstimos de acessórios hospitalares, nós temos trabalhos com animais de rua, e nós temos algumas experiências muito boas para que a gente possa entender a nossa situação aqui na Terra. Nos nossos trabalhos com moradores de rua na cidade americana, nós temos o trabalho dentro da sede, depois a gente sai às beiras das rodovias, no domingo de manhã, entregando marmita, comida, assistência material, espiritual, para os nossos irmãos em necessidade, que transitam diante da rodovia, nos bairros da cidade. É um trabalho muito gratificante, né, que nosso grupo, nosso projeto executa na cidade americana. Então, nós abordamos algumas pessoas na beira da rodovia, irmãos nossos em humanidade, sofrimento, talvez com todas as privações, com todas as misérias morais que a gente pode imaginar de um ser humano, e nós atendemos esse pessoal com muito amor, com muito carinho, a nossa equipe, e nessas abordagens a gente tem alguns fatos, alguns relatos que mostram para nós como que muitas vezes a gente tem a necessidade de ser feliz aqui na Terra. Muitas vezes nós precisamos dessas experiências para que a gente possa estar vendo a nossa felicidade íntima em poder servir. Talvez muitas vezes a dor do semelhante, a dor do próximo, serve para que a gente tenha a nossa felicidade, mas não aquela felicidade porque a gente está vendo a pessoa daquele jeito, mas aquela felicidade íntima que a gente pode ser um trabalhador e servir. E numa dessas abordagens, na beira da rodovia, ao abordarmos o nosso irmão, um irmão desprovido de tudo, esse nosso irmão, ele fez um relato para todos nós a respeito da sua situação, porque a gente não pergunta o porquê que a pessoa está naquela situação, mas eles querem falarem. Essas pessoas querem conversar, eles querem que alguém escute. E ele estava numa situação difícil, falando que foi excluído da sociedade, abandonado pela família, porque ele acabou sendo uma das vítimas, né, do álcool, da droga, e ele acabou se separando e saindo, viajando pelo mundo, né, sem destino. E nesses relatos, quando ele toca o nosso coração, nós percebemos que ele carregava com ele alguns sacos, algumas sacolas. E naquela sacola havia vários tipos de sementes, de frutas, sementes de árvores. E nós, na curiosidade, o perguntamos, o que o senhor faz com essas sacolas? Ele falou, eu tenho até um enxadão aqui, um enxadãozinho, e ele disse assim, olha, meu amigo, eu sou uma pessoa totalmente excluída da sociedade, tenho até muito conhecimento, mas nunca consegui fazer alguma coisa de servir ao meu próximo, e agora me encontro nessa situação. Aí ele disse, então eu carrego essas sementes nessas sacolas, porque todos os lugares, né, que a gente passa, todos os lugares que eu passo, eu procuro ir plantando essas sementes, porque um dia, pode ser que demore muito, mas alguém também possa usufruir das frutas e da sombra, que é o que eu tenho para mim hoje, e é a única maneira que eu tenho de colaborar com Deus. Então, vejamos bem os ensinamentos que nós tiramos, muitas vezes, das dores do nosso próximo. Ficamos muito felizes, mas não felizes por ter encontrado aquele homem naquela situação, mas ficamos felizes pela sua atitude, porque todos nós temos o que fazer nesse planeta, não importa a situação que nós temos, nem que seja no último suspiro da nossa existência, da nossa encarnação, nós temos o que fazer nesse planeta. E aquele homem deu uma lição para nós. Saímos de lá reconfortados, abraçamos, demos assistência material que ele precisava, e nós voltamos com mais uma lição nessa trajetória de mais de 30 anos, trabalhando com moradores de rua, com pessoas desprovidas de todas as necessidades, tanto moral como espiritual, dores físicas, e a gente fala muito de felicidade. A felicidade muitas vezes não é naquilo que brilha, a felicidade muitas vezes é naquilo que acalma. Essa que é a grande charada da velocidade, a grande chave da felicidade, é procurar manter o equilíbrio, manter a calma em situações totalmente adversas. Conosco, não, mas muitas vezes com os nossos irmãos em humanidade. Somos todos irmãos em humanidade, todos. Estão numa condições hoje, talvez de falar, de servir, de trabalhar diferente, mas todos têm o seu valor, todos têm o seu crédito e os seus méritos, né? A questão 920, né, do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele interroga
a espiritualidade a respeito se é possível, né, o homem adquirir a felicidade plena na Terra, né? E a espiritualidade, os espíritos superiores, eles respondem, né, que não, que a encarnação na Terra é imposta como provas e expiações, mas cabe a ele amenizar os seus males e ser feliz o quanto pode. Olha que maravilha, gente. Quantas maledicências que nós trazemos, quantas imperfeições que nós trazemos, e a gente tem essa oportunidade de buscar algo supremo. Quando a gente fala em felicidade, felicidade é um segmento supremo, não existe nada mais que a felicidade. Se a gente conversar com qualquer pessoa hoje, a pessoa fala que ela quer ser feliz, ela pode falar que ela quer ganhar dinheiro, que ela quer ter uma casa, que ela quer trocar de carro, mas no final ela vai falar que ela quer ser feliz. Então a felicidade é um bem supremo. Então veja bem, agora, estamos habitando um planeta de provas e expiações. Estamos habitando um mundo que o mal, né, se mistura muito ainda com o bem. Existe um equilíbrio, mas como o mal é mais atrevido que o bem, aparece mais o mal. Então dá a impressão que as coisas são mais ruins, não é verdade? Então, veja bem, agora, o mal, a felicidade, ela é suprema. É aquele final que todos nós chegaremos um dia, quando nós estudarmos a escala espírita, na questão número 100 do Livro Espírito, e perguntarmos lá e entendermos em que posição que nós estamos. Estamos na terceira ordem, né? Espíritos imperfeitos ainda. Mas olha só a questão, uma das questões essenciais do Livro dos Espíritos é essa da felicidade. A chance e a oportunidade que nós vamos ter para sermos um dia felizes. Porque a felicidade, ela é relativa, não é verdade? Felicidade relativas. A gente é feliz aqui também. A gente não está aqui na Terra nem para ser feliz, nem para sofrer. A gente está aqui na Terra para evoluir. Para evoluir. Então, a nossa evolução é que vai ditar o caminho da nossa... Desculpa que eu estou atrapalhadinho aqui com essa água. Tem um copo cheio. É a nossa evolução que vai ditar os caminhos, né, da nossa felicidade. Imagine só o trabalho, a construção que a espiritualidade tem feito, ajudando, né, essa humanidade tão sofrida, tão preocupante, e tão ainda desnorteada com tantas maledicências que nós trazemos devido à nossa idade moral na Terra. Então imagine a oportunidade que nós temos de um dia habitarmos nesses mundos felizes, passarmos pela segunda ordem dos bons espíritos, e depois pela, quem sabe, né, um dia nessa ordem, na primeira classe, a primeira ordem dos espíritos sublimes, espíritos ditosos, espíritos celestes, que habitaremos já mundos que não temos mais essa influência tão grosseira, né, da matéria. Então, é muito importante que a gente pense nos pequenos detalhes, pequeninos serviços. Tem um capítulo no Fonte Viva de Emmanuel, através de Chico, na Sabedoria de Emmanuel, né, que fala pequenos servicinhos. Nós podemos encontrar a felicidade íntima dentro de nós em pequenos trabalhos, não só na casa espírita, no voluntariado, mas também na nossa vida cotidiana. Eu coloquei uma frase, eu tenho uma frase que até eu tinha pedido para colocar no telão, acho que esqueceram de pôr, né? Que fala sobre as 3 revelações, que fala: Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Essa frase vem falar para nós que o Espiritismo é a terceira revelação, né? É a terceira revelação. Qual é o objetivo da terceira revelação? Depois de Moisés e depois de Jesus Cristo. O objetivo do Espiritismo, ele se coloca como a terceira revelação, porque ele tem a função de internalizar os ensinamentos trazidos por Moisés, de uma forma mais autoritária, e de Jesus, que teve que falar por metáfora, falar por parábolas. Esse é o grande objetivo. Por isso que nós temos uma convicção tão grande de divulgar o Espiritismo, de trabalhar nessa doutrina tão consoladora, porque nós sabemos que o Espiritismo
que nem muitos dizem, né, não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Mas, na verdade, o Espiritismo, por ser uma ciência, uma filosofia, talvez muito menos que uma religião, o Espiritismo não se preocupa com isso. O Espiritismo procura a passar para nós o sentido religioso através, né, do conhecimento moral, né, através do conhecimento moral que Jesus trouxe para nós. Então, essa é a grande tarefa do Espiritismo. Quando eu disse que as nossas colocações aqui hoje é no sentido de provocação, para nós vivermos espírita, não é ser espírita. Ser espírita é fácil, viver espírita que é o problema nesse século. Então, nós precisamos, entendendo que o Espiritismo é a terceira revelação, nós devemos compreender que forma, estudando o Espiritismo. Mas, infelizmente, gente, é uma realidade muito grande. Muitas pessoas hoje gostam do Espiritismo, se tornam adeptos, mas não querem estudar. Quer ser espírita, tem que estudar, tem que participar do grupo de estudos, porque o voluntariado dentro da Casa Espírita é maravilhoso, a organização é maravilhosa, o trabalho de caridade na Casa Espírita, o trabalho mediúnico é imprescindível numa Casa Espírita quando nós participamos do trabalho mediúnico na casa, é imprescindível, mas temos que ter conhecimento para que a gente possa saber fazer a caridade, entender os nuances, né, da comunicação dos espíritos, entendermos a organização da casa. Então, essa convocação ao estudo é por quê? Porque nós estamos percebendo que a humanidade nunca reclamou tanto que nem reclamou agora dos ensinamentos do Espiritismo. Nós percebemos isso. Nós trabalhamos com pessoas lá, moradores de rua, que eles nem sabem, nem se reconhecem como espírito. Passa vagamente na cabeça dessas pessoas que são uma alma. Mas e aí? E a terceira revelação veio fazer o quê? E o trabalho de Allan Kardec? Nós vamos falar daqui a pouco um pouquinho, né? Então, viver espírita é entender o objetivo da terceira revelação, essa internalização desses conhecimentos trazidos anteriormente pelas duas primeiras, para que a gente possa colocar na mente, né, das criaturas. Mas nós estudamos o Espiritismo como deveríamos estudar? O Espiritismo ele é muito vasto, né? Então, nós precisamos conhecer para que a gente possa passar para quem chega até nós, ou dentro da Casa Espírita, ou falarmos de Espiritismo com alguém sobre os fundamentos da doutrina espírita. São alguns fundamentos primordiais. Nós temos, na verdade, 5, mas a gente acrescenta. O Benevides é um autor de uma obra, Fundamento da Doutrina Espírita. Ele coloca 9 fundamentos, não só 5, mas a grande maioria sempre fala que é 5, mas a gente classifica como 9, que é necessário a gente entendermos esses fundamentos se a gente quer ver essa obra acabada, se a gente quer ver essa obra salvando vidas, consolando, amparando, não só o plano físico, mas amparando o plano espiritual. Imaginamos a necessidade que se tem de estudar o Espiritismo para que nós possamos ajudar os nossos irmãos desencarnados. Imaginamos essa situação. Então, muitas vezes, as pessoas se retraem muito, né, aos trabalhos, mas o conhecimento, muitas vezes, vai ficando meio de lado. E a gente precisa conhecer. Primeiro fundamento que nós devemos estar atentos: existência de Deus. Primeira questão do Livro dos Espíritos, né? Deus, inteligência suprema, né, de todas as coisas, causa primeira de todas as coisas. Existência de Deus. Como que o Espiritismo, né, fala de Deus? Como que nós vamos falar de Deus para as pessoas aí fora? A obra da criação, Deus se expressa em tudo, Deus se expressa em todos, em nós, na matéria, na água, no oxigênio, na astronomia, na física, na química. Deus é a criação, não existe nada igual a Ele. Então, esse fundamento, quando as pessoas perguntam muitas vezes para nós, mas como vocês interpretam Deus? Quando a gente fala assim, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, as pessoas ficam... Porque é novidade, na verdade. E nós devemos espalhar essa máxima. Porque até hoje, o que a humanidade traz? A humanidade vem de conceitos ultrapassados, conceitos religiosos que não servem mais para os dias de hoje. Então, essa máxima, nós devemos falar muito para as pessoas, que Deus
Nós falamos do nosso projeto, nas reuniões nossas de domingo de manhã lá, com o pessoal que mora na rua, eles vão no nosso projeto, tomar café da manhã e pegar comida, mas tem que participar da reunião. Nós falamos sobre esse Deus para eles que eles não tinham conhecido ainda. Segundo fundamento que nós devemos, lei de causa e efeito. Veja bem, como que nós podemos falar de espiritismo para as pessoas e falar assim, olha, mas não adianta você fazer um delito, ser preso, pagar pena material, que você está absolvido. Você pode estar absolvido pela justiça dos homens, mas a justiça divina é muito mais ampla. Imagine uma pessoa tirando a vida de alguém, o estrago que ela faz numa sequência de situações para familiares, né? E aí, simplesmente, essa lei do retorno, a lei de causa e efeito, ela tem que falar para as pessoas que existe. Você faz o bem te devolve. Você faz o mal te devolve. Tudo que nós fizermos vai voltar para nós, não tem o que fazer. Então, é lei de causa e efeito. Então, esse fundamento também é muito importante, que nós estudamos ele, para que a gente possa pregar, para que a gente possa ter autoridade para falar de espiritismo, né, com as pessoas. O terceiro fundamento que nós podemos colocar aí seria a comunicabilidade dos espíritos, né? Comunicabilidade dos espíritos. Só quem está dentro de um trabalho na casa espírita, quem participa, quem estuda o espiritismo, tem a coragem, né, de chegar nas pessoas e falar que os espíritos falam, eles se expressam. Veja bem, se a gente não tiver conhecimento, como que a gente vai explicar isso lá para fora? As pessoas morrem de medo. Tinha uma moça que ela ia no centro e ela tinha medo. Um dia ela parou de ir. Aí eu perguntei para ela lá no supermercado e falei para ela assim, por que você não foi mais no centro? Eu tenho medo de espírito. Falei, mas você é um espírito, não precisa sair correndo não, né? Então, veja bem, como que é difícil falar desse mundo invisível, né, tão real para nós espíritas. Então, é um conhecimento que nós temos que ter para podermos ter argumentos para falar para os nossos irmãos. Se a humanidade reclama hoje, a doutrina reclama a doutrina espírita para a sua consolação, nós devemos que estudar para ter esse conhecimento. E nós temos também, né, o outro conceito, que é a imortalidade da alma. Todo mundo acredita que não morre, mas como falar de morte para uma sociedade, para uma humanidade que não sabe o que é morrer? Não é que interessante? Como que a gente pode falar para as pessoas? Para muitos morre, acabou. Para muitos tem um pezinho atrás que vai ficar no purgatório um pouquinho, depois tem um céu e inferno, né? Aí nós temos que estudar a questão 621 do Livro dos Espíritos, falando que, né, o céu e o inferno está dentro de nós, é o nosso estado de consciência. E a única coisa que nós vamos levar, nós temos que falar para eles isso, a única coisa que nós vamos levar daqui é a nossa consciência. E é ali que está toda a lei de Deus. Está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos. Então, nós temos muito que aprender para termos muito que ensinar. Imagine a humanidade, a distância que está desses conhecimentos. A humanidade aí fora. Vamos sair fora e perguntar para eles sobre esses princípios. O que eles falam para nós? Olha que maravilha, hein? Nós temos um trabalho tão grande que nem esse, de Allan Kardec, para que a gente pudesse hoje usufruir de tudo isso. Nós não podemos se omitir. Nós temos que adiantar. Kardec mesmo disse, né? Pode mudar tudo, mas continue. Até a ciência provar o contrário, vão ficar com o espiritismo e com a ciência. Certo? Então, são princípios fundamentais. Outro princípio fundamental é a pluralidade, né, dos mundos habitados. Puxa vida, para muitas pessoas, a reencarnação só acontece na Terra. E se nós formos no capítulo da Gênesis, né, quando fala das causas primeiras, né, quando fala da povoação da Terra, será que é só a Terra que os espíritos reencarnam? Mas na cabeça de muita gente, quantas pessoas não chegaram em mim e falaram, mas como é que se essa reencarnação existe, como é que cabe todo mundo aqui? Puxa vida, pluralidade dos mundos habitados, né? Nós temos no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do Pai, falando muito sobre isso, sobre os mundos inferiores, mundos primitivos, mundos celestes, muitos mundos divinos, né? Então nós temos essa condição de entendimento. A reencarnação não está somente na Terra. Enquanto a ciência agora está procurando vida nos outros planetas, o Espiritismo já falou isso há 169 anos atrás.
Esses mundos são habitados, mas com formas de vida diferentes. Não é verdade? Que nem nós estamos aqui numa forma de vida, mas esses mundos superiores, as dimensões são outras. Então, nós temos que também estudar nessa pluralidade dos mundos, que é um princípio fundamental muito bom. E a grande alavanca do Espiritismo é a reencarnação, né? Um princípio fundamental também da reencarnação, que a gente precisa estudar muito para convencer as pessoas, porque a doutrina espírita é uma doutrina de convencimento. Tá? E nós temos que convencer com argumentos, com autoridade, quando se fala sobre justiça divina. O que nós falamos para as pessoas, né? Quando eles falam, mas a reencarnação não existe. Mas que justiça que pode ter na Terra? Que Deus é esse, né? Que pode passar pano para muitas coisas. Então, a reencarnação é simplesmente para as nossas reparações, é um fundamento também, é o carro-chefe, né, do Espiritismo. E temos outros princípios também, muito importante, que é a fé raciocinada. A doutrina espírita não provoca proselitismo, não lança anátema em nenhuma religião, mas também ela tem que falar o que é real. Nós não acreditamos muito, né, em mistificações. Hoje, infelizmente, um grande segmento da doutrina espírita também, uma grande parte, está mistificando bastante, né? Fugindo um pouco da linha, né, de Kardec, das obras, né? Para muitos hoje o espiritismo, Kardec é ultrapassado. Kardec nunca vai ser ultrapassado. Kardec foi o maior cientista que passou pela Terra. Não teve nenhum cientista no mundo que fez o que Kardec fez, porque Kardec não cuidou da matéria. Kardec cuidou da ciência do espírito. Então, essa fé raciocinada que nós temos, e não acreditarmos em dogmas, né? Esses ensinamentos para nós espíritas não servem mais. E é por isso que nós temos aquela fé raciocinada. A gente não pega nada pronto. Não é verdade? Nas discussões espíritas hoje, dentro dos grupos de estudo, a gente percebe isso. Existem discussões sobre isso. Por quê? Não tem nada pronto para nós, Deus está pronto, quem tem que se aprontar é nós. Não é verdade? E a visão que nós temos de Deus, ele é do tamanho da nossa evolução. Nós estamos em várias pessoas aqui, não sei nem quantas pessoas tem aqui hoje, mas cada um aqui tem uma visão de Deus diferente. No fundo, nós temos uma visão de Deus diferente um do outro. Cada um está no entendimento. Então, a gente tem que ter esse raciocínio, né? Não acreditar em certas coisas, em certas crendices, muitas coisas que estão se colocando dentro do movimento espírita que não é legal. Kardec disse que nós poderíamos acrescentar, mas para acrescentar, não para diminuir a doutrina. Então, existem práticas dentro das casas espíritas hoje que, infelizmente, não acrescenta nada para a doutrina espírita, na linha de Kardec. Então, nós temos também um outro princípio, que é a evolução dos espíritos, a evolução do átomo ao arcanjo. Nós temos aquela tese, né, o espírito dorme no mineral, acorda no vegetal, anima no animal, desperta no homem, acredite quem quiser. Mas é uma linha de raciocínio que a doutrina traz para nós. É uma linha de raciocínio e começa a refletir e pensar nisso. Não é verdade? Para despertar no homem. Olha a situação que nós estamos, gente. Nós amamos os animais, não amamos? Os animais não são seres inferiores da criação. Eles estão no estágio deles. Mas nós estamos no estágio a mais que eles. E eles veem nós como Deus. Olha que beleza. Já tem alguém vendo nós como Deus. Olha que interessante. E a gente está querendo conhecer Deus. A gente quer conhecer Deus. Essa inteligência. Então, a visão que nós temos de Deus, ela é do tamanho da evolução de cada um de nós. E quanto mais a gente estudar, mais a gente vai entendendo Deus. Olha que interessante. É muito interessante tudo isso. E o último princípio, eu não sei se citei todos, mas talvez vai ficar algum para trás aí, né? O último princípio é a moral de Jesus. Olha que interessante. O Espiritismo não é religião, na verdade, né? Kardec não colocou, mas ele colocou o Evangelho segundo o Espiritismo na codificação, que é uma obra complementar, e essa obra é que desperta os nossos sentimentos. Que seria de nós sem esse sentimento do Cristo? O que seríamos de nós, gente, né? Sem esse sentimento do Cristo? Então, Kardec colocou isso aí para nós. E ele elaborou o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864, só que ele colocou o Evangelho segundo o Espiritismo, não o Espiritismo segundo o Evangelho. Senão, ficaria igual estava. Olha só, Por isso que eu falo que Kardec, nós não podemos nem chamar ele de codificador, não diminui ele. Kardec foi um cientista mesmo, o maior que passou pela Terra, e nós temos que respeitá-lo mesmo. E por muito que a doutrina, por muito que a evolução caminhe, nós vamos ter sempre a linha dele, porque se nós estudarmos o Livro dos Espíritos, quantas vezes estudarmos, nós vamos ter novidade ali. A gente vai aprender sempre em cima da linha.
Então, veja bem, ele, depois das observações da ciência do Espírito, ele lança, né, o Evangelho para que nós pudéssemos ter a moral do Cristo dentro de nós, os ensinamentos de Jesus. Olha que interessante estudarmos esses princípios. Aí sim, estudando esses princípios, nós podemos falar de Espiritismo com essas pessoas que chegam até nós, com essa humanidade, não digo retardatária, mas que não tiveram, muitas vezes, oportunidade. Nós encontramos senhores de 70 anos, com mendigos na beira da... Nunca viram falar de Kardec, nunca viram falar de nada. De Chico. Precisamos falar de Chico nas casas espíritas. Não, logo ninguém vai lembrar mais do Chico. Vai lembrar das obras dele, dos livros, né, que estão aí, fazendo até filmes, né, que muitas vezes não condiz com a grande realidade. Então, nós temos que ter muito cuidado, muito tato, muito senso de realidade. Não procurar, no movimento espírita, falar só do Evangelho. Nós temos que falar da Gênesis, do céu e inferno, nós temos que estudar, passar esse conhecimento dessas obras fundamentais. Eu vou passar meio rapidinho sobre elas daqui a pouco, mas a gente precisa criar argumentos, termos autoridade, não é verdade? Porque nós vamos dar sequência ao que aconteceu há 169 anos atrás. É 169, né? É, antes da codificação do Livro dos Espíritos. 169 anos atrás, onde as vozes espirituais materializaram ensinamentos de profunda beleza para a humanidade. As vozes espirituais se materializaram, né? E um pedagogo francês chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele lança para o mundo a era do Espírito através da codificação do Livro dos Espíritos, na primeira edição de 1857, no dia 18 de abril, e depois, 30 de março, a segunda edição do Livro dos Espíritos, contendo toda a profundidade da doutrina espírita. Toda a doutrina espírita está dentro do Livro dos Espíritos. Tirou 4 livros dali. Mas, e para estudar essas obras, gente? Allan Kardec, ele fez 32 publicações. 32. 22 se tornaram obras de estudo e uma catálogo racional para bibliotecas. É interessante a gente saber isso. Juntando o livro que é Espiritismo, mais as 5 obras do Pentateuco, mais os 12 volumes da Revista Espírita, nós temos 18 obras fundamentais, né, para a gente estudar. Mas as outras obras foram opúsculos, separatas, algumas obras se tornaram 22, por quê? Ele lançou o Espiritismo na sua mais simples expressão, ele lançou o Manual Prático de Mediunidade antes do Livro dos Médiuns, né? E ele também lançou depois Viagens Espíritas, algumas obras que eram obras rápidas, para que as pessoas pudessem entender mais. Mas para que a gente possa, voltando de novo, entender os propósitos da terceira revelação, conhecendo os fundamentos da doutrina espírita, nós teríamos que estudar todas essas obras para que a gente possa um dia falar, eu vivo espírita. Mas a maioria das pessoas, hoje a gente vê no movimento espírita, não leram nem o Livro dos Espíritos ainda. Não estudaram nem o Livro dos Médiuns. Não estudaram nem o céu e o inferno, nem a Gênesis. Então, são 32 publicações, 22 se tornaram livros. Se nós lermos 1 hora por dia essas obras, 1 hora por dia ler, não estudar, nós vamos demorar 5 anos aproximadamente para que a gente possa ler a obra inteira. Kardec, 5 anos. São 9.000 páginas, essas obras. Elas se tornam 9.000 páginas. Dá para encarar? Dá para pegar e estudar para valer? Quem sabe, se a gente conseguir, a gente vai viver espírita. São detalhes pequenos que as pessoas não sabem. Muitas pessoas não sabem desses detalhes, né? 1 hora. A gente consegue tirar 1 hora para estudar espiritismo durante o dia? Para vir no centro 1 vez ou 2 por semana já é difícil. Nós somos impedidos, muitas vezes, pela vida material. Só que nós esquecemos que a vida material está pesando demais nos nossos ombros. A gente não está conseguindo mais levar uma vida normal, somente com o peso da vida material. Porque nós somos espírito, essa tendência é certa. Nós somos espírito. Então, a gente pode teimar, pode espernear que a gente é espírito. A gente vai deixar isso aqui. Não tem como. Mas a gente não. A gente está tão arraigado à vida material, aos nossos filhos, às nossas casas, à nossa família, e esquecemos do ser, na verdade. E a gente sofre. Mas como a gente sofre, né? Puxa vida.
Será que esse pessoal que está fazendo essas guerras aí, tanto na política como no mundo, né? Será que se eles entendessem sobre reencarnação, estaria assim? Será que se eles entendessem sobre imortalidade da alma, seria assim? Será que eles soubessem que eles vai ter que prestar conta de tudo isso? Seria assim? Olha a nossa responsabilidade. O Espiritismo tem um longo caminho a percorrer. O Espiritismo tem que convencer as pessoas contra as crendices, os dogmas, os milagres. Gente, como que a gente tem que estudar, como a gente tem que trabalhar? A gente viu uma casa desse tamanho, que maravilha, quanto trabalho que essa casa já não prestou, já não ajudou. Olha o que a gente tem para nós, praticamente de graça, tá? Praticamente de graça, é pouca, a gente ajuda, mas a gente gasta muito mais com outras coisas, esquece muitas vezes de cuidar o que é principal para nós, que é o espírito. A gente fala para os meninos lá, vamos cuidar do espírito, porque o corpo de vocês não dá mais. A expressão corporal que vocês chegam aqui, gente, são pessoas que vítimas, usuários de droga, alcoólatra. A expressão corporal deles já conta. Então, o que a gente faz lá no nosso projeto com eles? Tenta passar sobre reencarnação. E uma experiência que eu falo para vocês com muita convicção, que faz 35 anos que eu trabalho com morador de rua lá. Se perguntar em americano, é Cleito. Quem se conhece nós lá, vai conhecer. Vai conhecer. Porque a gente faz trabalho há muito tempo. E a gente começa a perceber que essas pessoas que bebem, que usam droga, que fumam, que fazem, eles só melhoram quando eles começam a acreditar na reencarnação. Isso eu falo para você porque é experiência, tá? Aqueles que começam a acreditar, eles estão firmando. Tem pessoas lá que faz 8 anos que vai lá e quase não falta um domingo. Mas continuam bebendo porque o alcoolismo não tem cura. Né? O alcoolismo não tem cura. O alcoolismo tem tratamento. Eu estou fazendo parte de um grupo lá também, que a gente faz palestra sobre álcool e droga, fazendo parte numa instituição lá, eu e o Cleito, né, Cleito? E nós estamos lá, gente. Vocês viram o desespero das famílias que chegam lá quando tem um filho na droga, preso, as mães. Olha. Aí eu falo assim, vamos voltar na questão da felicidade? E eu fico feliz, sabia? Sabe por que eu fico feliz? Porque eu estou podendo ajudar. Muitas vezes a desavença na vida do outro talvez faz a gente. É por isso que Jesus disse, né? Na terra tereis aflições. O escândalo há de existir, mas ai por quem que ele vem. Imagine a gente começar a pegar nisso aí. É muito triste, gente. Nossa, a terra, ela tem corpos sofridos, cansados, enfermos em cima dela. A gente se mistura muitas vezes com as alegrias aqui, mas são tudo sensações passageiras. A realidade é outra. E eu falo para todo mundo, quer ver como é que a vida está? Vai domingo de manhã no nosso projeto em Americana. Vai ver como é que a vida está. Lá nós vamos em lugares inóspitos, lugares difíceis, lugares onde que as pessoas, muitas vezes, além de pegar comida, ele quer bater em você. Ele quer brigar porque ele quer mais, ele quer comer, ele quer pão, ele quer leite. A pessoa que usa droga come demais. Agora todo mundo fala, mas você vai consertar o mundo? Não. Não, consertar o mundo que jeito? A gente faz o que está no nosso alcance. Na nossa esfera de atuação, muitas vezes a gente quer resolver o problema que a nossa mão não alcança, nossa mente não chega, mas o que está perto de nós estamos fazendo. Aí a gente pergunta assim, mas e se não tiver quem faz? Tendo casas espíritas em quase todos os bairros hoje. Né? Americana acho que tem umas 15. Né? Temos igrejas, temos instituições, temos Unides, que não Unides, que é onde eu estou participando lá, que é Núcleo de Integração e Desenvolvimento do Ser. Temos instituições que não são religiosas, amparando, ajudando. Imagine se não estivesse essas instituições, como seria. Então é por isso que muitas vezes a gente passa um domingo de manhã levantando pessoas caídas no álcool, na beira da pista, dando comida. É por isso que muitas vezes o nosso grupo faz isso. Nosso grupo, tá? A gente não faz nada sozinho. Nosso grupo. Por isso que muitas vezes a gente recebe pessoas, famílias que estão com filho preso, doentes. É por isso, porque a gente começa a entender que essa vida aqui, dor, sofrimento, não é nada mais que uma picadinha no dedo para um exame de diabetes. Sofrimento que a gente acha que nunca vai passar diante da nossa escalada evolutiva. Não é nada. E a gente vê muitas vezes as pessoas praticando, os fundamentos da doutrina espírita de uma forma diferenciada. Então, eu convoco, eu provoco as pessoas
para que conheçam realmente, né, essa doutrina. Porque essa internalização dos conhecimentos do Espiritismo para as pessoas tem que vir somente por nós. Porque os Espíritos passam para nós os ensinamentos, que nem essa pleide de Espíritos que participaram da organização das obras fundamentais, né, de Allan Kardec. Esses Espíritos passam para nós, mas é nós encarnados na Terra que vão ser o porta-voz. Sabe por quê? Porque essas pessoas não vão numa reunião mediúnica para escutar os Espíritos. Reunião mediúnica hoje, segundo o Manuel Filomeno de Miranda, o ideal é máximo 10 pessoas numa reunião mediúnica. O ideal, sim. Como que a gente vai fazer se a gente não for o porta-voz da mensagem para esses nossos irmãos, né? E a gente tem que conhecer. Como estudar o Espiritismo? Por onde começar? Como que a gente pode, a pessoa que fala assim, mas eu não conheço Espiritismo, que obra que eu começo a estudar? Então, no capítulo 3 do Livro dos Médiuns, nós temos um capítulo que fala sobre a forma que Kardec coloca para que a gente tenha uma sequência de estudo para a doutrina espírita. Ele coloca lá que a primeira obra que nós devemos estudar é o que é Espiritismo. É um resumo da doutrina espírita, de uma forma ampla. Ali, nós estudamos lá, né, Cleiton, inteirinho, lá na casa, ele é um resumo da doutrina de uma forma mais ampla, que as pessoas têm mais facilidade para estudar. Depois ele fala que depois de estudado o que é Espiritismo, a gente precisa estudar o Livro dos Espíritos, né? Porque o Livro dos Espíritos contém toda a doutrina espírita. Inclusive, nós temos ali das causas primeiras, em 1868, ele tirou a Gênese, né? Depois nós temos da vida espírita, do mundo espírito, o Livro dos Médiuns, em 1861. Depois nós temos as leis morais, né, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e temos Esperanças e Consolações, que se tornou o livro Céu e Inferno. Mas as obras de estudo da doutrina espírita é o que é Espiritismo, de estudo, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns e a Revista Espírita. A Revista Espírita é muito interessante que se estude também. São 450 páginas, 12 volumes, são 136 fascículos mensais que Kardec reunia para formar cada edição. E ele, depois do desencarne dele, faltou 4 meses para ele fazer a última edição, em 1869. Mas foi a Sociedade Espírita Parisiense que fez, que terminou a obra, a última edição da Revista Espírita. Olha o trabalho desse homem. 14 anos de missão, 12 anos publicando e 2 anos antes, 2, 3 anos antes de observações. Olha o trabalho que esse homem fez para nós. Hoje, termos norte, quando nós vemos uma pessoa drogada, uma pessoa roubando, uma pessoa criminosa, nós entendermos o porquê, muitas vezes, que tudo isso está acontecendo. Então, nós imaginamos, gente, nós hoje, o mundo hoje sem a doutrina espírita. As religiões fazendo o seu papel e a doutrina espírita dando norte para as criaturas na Terra. Para aqueles que têm fome, para aqueles que têm dor, para aqueles ignorantes, para os maus, não é verdade? E dando apoio, dando argumentos para aqueles que se dedicam nessa causa tão redentora, tão consoladora, que é o Evangelho de Jesus, segundo as observações do nosso maior cientista que passou pela Terra. Então é muito bom, sabe, é muito bom vermos as instituições hoje passando a doutrina à frente, mas em cima de uma base sólida. Porque Allan Kardec, todo esse trabalho dele, todo esse trabalho de Allan Kardec se tornou uma base para nós. Mas se nós estudarmos a doutrina espírita, nós vamos ver que tem muita coisa ainda para a gente observar e para a gente usufruir. É que nem se nós estivéssemos fazendo um edifício, certo? Um prédio, a primeira coisa a gente faz a base, depois subir os pilares. Kardec fez a base. Imagina o que nos espera. Imagine quando nós tivermos uma visão de Deus mais evoluída, mais acentuada, através dos nossos projetos de vida, através daquilo que nós queremos, não para o nosso bem, mas para a humanidade toda. Então, eu estou feliz. Para mim está bom assim. Gente, enquanto estiver correndo uma gota de sangue na terra, não está bom. Enquanto tiver alguém mendigando uma migalha ou uma lixeira para comer, não está bom.
Tudo bem, estamos num planeta de provas e expiações. A Terra, tem uma questão no Livro dos Espíritos que fala que a Terra é um dos planetas que está mais distante da perfeição. Tudo bem, nós aceitamos isso aí. Tudo bem, mas até quando nós vamos ficar falando que a Terra é um planeta de provas e expiações? Até quando? Se a regeneração já está acontecendo. Transição planetária, já começou desde a construção das obras. Fala muito de transição planetária hoje. Transição planetária acontece dentro de cada um de nós. Não vamos esperar um cataclisma, um dilúvio, alguma coisa acontecer para a gente melhorar, não. Não é verdade? A transição planetária está presente, está sempre em andamento. Mas cada vez que a gente evoluir, cada vez que a gente estender a mão para alguém, cada vez que a gente entender a dor do nosso semelhante e sofrer junto com ele, a transição planetária está acontecendo dentro de nós. E aí sim, quando você se internaliza individualmente, você realiza verdadeiros prodígios na vida. Então, gente, olha, a mensagem de hoje é tudo simples. Está tudo calçado em cima das obras, né, de Allan Kardec. E as revelações que nós tivemos. Olha que maravilha. Que coisa boa. Então, a gente vai terminar as nossas colocações numa questão de gratidão, tá? Por essa casa. Eu queria agradecer a presença das pessoas de outras casas espíritas que estão aqui. Vi algumas pessoas conhecidas, a Mercedes, a Isabel, estão aí. E aqui eu estou vindo pela primeira vez e fiquei muito feliz, tá, de vir aqui, dessa contribuição, mas com pouca coisa, tá, gente? A gente não sabe nada, na verdade, né? A gente estuda, mas a gente não sabe nada. Mas só esse momento de poder falar de espiritismo, de falarmos o nome, né, de Allan Kardec, de falarmos do Cristo, de falarmos desses fundamentos tão importantes para a nossa vida, nós temos muito que dizer assim, sabe? Gratidão mesmo, muito obrigado, né? A gente... Jesus disse um dia que a gente amasse até os nossos inimigos, não falou para nós? Imagina o amor que nós devemos ter por aqueles que nos oferecem o coração. E nessa tarde, vocês ofereceram o coração para muitas pessoas aqui, para muitos espíritos, para muitos irmãos que estão aqui também presentes. Então, a gente agradece de coração. Gratidão a Kardec e a todos nós. Que assim seja.